Estou aqui na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde a delegacia recebe na manhã desta segunda-feira a visita do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, representado por Rafael Cavalcante, que vem retomando essa questão do Simpol na estrada, né, e está aqui fiscalizando e fazendo essa agenda aqui pelo Sertão. Rafael, qual o objetivo, né, dessa retomada do Simpol na estrada? Seja bem-vindo à Rádio Cultura FM. Obrigado, Guilherme. Bom dia, Juliana. Bom dia, Tony. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bem, acho que é o papel nosso é estar sempre em contato com a nossa base, né, para poder verificar como está a condição de trabalho, como estão as condições de trabalho, como é que está o funcionamento, né, da dinâmica das delegacias, quais são as questões e as circunstâncias que cada região tem, né, específicas. A gente sabe que tem condições que são gerais, que acometem a todos os policiais civis, a toda a categoria, mas tem coisas específicas aqui de Serra Talhada que são diferentes do que acontece em Afogados, do que acontece em Arco Verde. Então, a gente sempre faz regularmente esse giro e, ao mesmo tempo, também passando para a categoria o panorama, Guilherme, do que a gente já está vendo no novo governo e as perspectivas que a gente está tendo para essa discussão com o governo Raquel Lira para os próximos 4 anos. A gente me questiona, Rafael, quais as principais reivindicações vocês vão fazer agora ao governo Raquel Lira, que está no comando de Pernambuco? Nós temos alguns eixos que são coisas que se repetem ao longo dos anos e que a gente espera muito que o governo, a gente confia muito que o governo comece a se debruçar sobre isso e passe a resolver, inclusive por causa da fala tanto da própria governadora, quanto da nova chefa de polícia, Simone Aguiar, e quanto da nova secretária de Defesa Social. Estive presente na posse da chefe de polícia e todas falaram de algo que a gente fala também ao longo do tempo. Precisamos de estrutura. As delegacias de polícia são geralmente imóveis improvisados para servirem de locais para investigação, ou seja, não servem para atender nem a população, nem os profissionais que aqui trabalham. Então, estrutura é um ponto. A questão da recomplementação do efetivo, porque não dá para poder você querer exigir de um efetivo que hoje é metade do que éramos para ter em 2015, como é o caso da Polícia Civil. Éramos para ter, pelo próprio Pacto pela Vida, 10.500 investigadores de todos os cargos em 2015, e hoje temos 6.300 em 2023. Então, precisa dessa contratação e precisa da valorização desse policial, desse profissional. E aí essa valorização, ela é de duas ordens: a financeira, obviamente, porque temos aqui um dos piores salários do país, e uma valorização de condições de trabalho e de como tratar esse profissional, porque é um profissional que está adoecendo, que está passando por muitos problemas psicológicos, inclusive, e quando um policial se afasta, perde ele, perde a família dele, perde a sociedade. Então, esses eixos, eles têm que ser respeitados, porque são coisas que não dá para poder você fugir, são investimentos diretos que precisam ser feitos, urgentes, pelo governo do estado, e que a gente vem apontando há muito tempo, que são carências e deficiências muito grandes. Afora isso, precisa ter um grande pacto entre toda a sociedade civil. O governo tem que ser o vetor para chamar a sociedade civil para construir um plano de segurança de longo prazo, de médio e longo prazo. E aí não dá para se discutir segurança pública apenas com a polícia. A polícia, ela são os órgãos, na verdade, que atacam imediatamente a violência. Mas a gente tem que atacar o gerador dessa violência, e esse gerador, ele não é outro a não ser a desigualdade social e a falta de condições para a população de emprego, de saúde, de educação e de moradia, que acaba desaguando numa maior incidência criminosa. Então nós temos que prevenir a violência, que é combatendo a desigualdade e dando serviços públicos, e de um outro lado temos que ter uma polícia com capacidade para dar conta dos problemas que a gente já tem e da criminalidade que a gente tem, que é grande e que vem crescendo, e com as estruturas e com a desmotivação que as classes e as categorias policiais têm hoje, não conseguimos dar conta. Tony, Juliana, alguma pergunta? Olha, eu queria só fazer esse questionamento também, essa pergunta, na verdade, não é nem um questionamento, é uma pergunta para o Rafael Cavalcante. Ele já falou o que é que ele espera, né, da nova gestão que assumiu Pernambuco, e o que é que você tem achado também do programa de jornada extra? A gente até tinha feito esse questionamento já, né, aqui, ao comando da Polícia Militar. Então eu acho que entra também na questão do policial civil, que entra também nessa questão do programa de jornada extra. Como é que você tem enxergado isso? É uma boa? Nós perguntamos também no caso, para policiais militares, né, se isso não deixaria o policial mais cansado. E aí a mesma pergunta que eu faço para você como representante da categoria, né? O que é que você tem achado desse programa de jornada extra, o PGES, e se ele realmente é uma boa nesse momento? Qual é a sua visão sobre essa estratégia, né, da SDS e também do governo do estado nesse primeiro momento? Olha, Tony, nós sempre fomos muito críticos ao PGES por alguns fatores. Primeiro deles, ele não paga o valor que deveria ser pago, que é pagar todo trabalhador quando trabalha em hora extra. Ele paga 1/5, 1/4 do que deveria ser pago. Então não é pago
como constitucionalmente é estabelecido que todo trabalhador que trabalhar além da sua jornada normal, ele receba como hora extra. Então isso é ponto 1. Ponto 2, que o PGES, ele é uma demonstração muito clara, é o governo gritando para a sociedade que não tem efetivo suficiente e que precisa que o policial se canse muito mais, como tu falaste aí, Tony, né? Acabe ficando mais cansado, mas para poder contribuir com esse compromisso que nós temos com a sociedade, para não deixá-la desacobertada. Então esse é um outro ponto. Mas eu entendo que no começo de governo a governadora precisa dar respostas imediatas a uma criminalidade que vem crescente. Então hoje ela não consegue contratar de uma hora para outra nem policiais militares nem policiais civis. Ela precisa lançar a mão de alguma coisa, precisa lançar a mão desse PGES. Agora, o que a gente espera é que esse PGES seja revisto, tanto a regulamentação do funcionamento e de distribuição dessas cotas para que elas sejam distribuídas de forma mais justa e democrática, quanto que esse valor seja pago no montante devido e como todo trabalhador nesse país merece, seja pago como hora extra, afinal de contas trata-se da hora extra do policial. Então são esses pontos imediatos que a gente espera que sejam sanados quanto ao PGES e que a médio prazo a governadora, como ela já falou, né, que ela contrate gente suficiente para que a gente possa deixar as delegacias abertas no estado todo 24 horas para atender a população 24 horas, porque o crime não escolhe hora para acontecer, Guilherme, nem Juliana, nem Tony, a gente precisa estar pronto. Policiais de Pernambuco, os policiais civis de Pernambuco são investigadores reconhecidos nacionalmente como um dos melhores investigadores do país, mas estão desmotivados por falta de estrutura, por não receber o respeito digno dentro da própria instituição e por não receber um salário digno, trabalhando muito mais do que consegue dar conta, porque tem que tapar buraco, já que o efetivo é muito deficiente. Então, a governadora já se colocou à disposição para isso, a gente está aguardando os momentos oportunos para poder sentar, apresentar os raios-x que o Simpal tem de anos de estrada, de anos de diálogo muito franco com a base e de uma discussão muito serena sobre segurança pública. Agora, espero e aposto que esse governo faça exatamente o que faltou no outro governo, no governo anterior, que era diálogo, ouvir, se comprometer e assumir responsabilidade. Porque segurança pública fala da vida do povo pernambucano e fala da vida dos profissionais de segurança pública. E esses profissionais, eles estão gritando há muito tempo, estão cansados, estão desmotivados e a população não está sendo bem atendida, não é porque o policial não quer, é porque não temos condições para isso e a gente espera que esse governo sente de forma muito séria, muito responsável e com a ajuda do Simpol, daquilo que a gente puder fazer e apontar, comece a construir as saídas que traga segurança efetiva para o povo e para o policial. Ô Rafael, bom dia para você. Não sei se você já conseguiu fazer aí uma avaliação da delegacia de Serra, onde você se encontra no momento, mas o que é que você já pode adiantar para a gente, qual o diagnóstico da delegacia de Serra Talhada, qual a situação que nós estamos hoje em relação à Polícia Civil em Serra Talhada? Temos inclusive 2 delegados que são bem atuantes aqui em Serra, mas já não é a realidade de outras cidades da região. O que é que você pode adiantar para a gente da delegacia da cidade? Eu acho que Serra Talhada já tem um tamanho que comporta uma outra delegacia municipal, por exemplo. Serra Talhada, ela é uma central que precisa de um efetivo mais do que o dobro do que tem hoje para dar conta de toda a criminalidade que vem assolando, né, tanto Serra quanto a região. E aí eu falo com muita tranquilidade porque tenho família aqui pertinho em Triunfo, ando nessa região muito antes de ser polícia e sei o quanto a escalada da criminalidade está atacando e deixando intranquila a população da região. E aí é uma coisa que também se estende para o resto do estado. Acho que tanto nessa questão da delegacia municipal quanto no funcionamento do plantão, volto a dizer, o estado precisa começar a desmamar do PGES, porque esse PGES é ruim para o estado e ruim principalmente para o policial e para a população, porque não pode se fazer a segurança pública contando pura e simplesmente com a voluntariedade do policial de querer vender sua hora de folga. Ele faz isso, 1, pelo compromisso que tem com o povo, com a sociedade, e 2, por uma necessidade financeira também, porque ao invés de estar tentando fazer bico fora, prefere fazer um serviço dentro da própria instituição para poder complementar a sua renda. Mas segurança pública não pode ser feita pensando apenas de forma emergencial, pensando apenas de forma a dar uma sensação de segurança. Nós temos que efetivamente dar segurança à população de Serra Talhada, e isso só vai acontecer quando a gente criar uma outra delegacia para o tamanho da população que a gente tem e dar um efetivo condizente com estrutura condizente. Essa delegacia aqui, essa estrutura mesma, há décadas, com algumas modificações, com algumas reformas, mas já não dá conta de todo o serviço. Inclusive, se nós tivéssemos um efetivo um pouquinho maior, que era mais do que necessário, já não comportaria dentro dessa estrutura. Então, a estrutura física é básica. A gente não vê, por exemplo, quando se chega ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, eu falo esse comparativo com muita tranquilidade com esses outros órgãos. Por quê? Porque trabalham em conjunto com a Polícia Civil. As investigações realizadas pela Polícia Civil são encaminhadas para o Ministério Público, que oferece a denúncia ao Poder Judiciário, responsável por julgar aquele trabalho que foi começado numa delegacia. Então você não chega no Ministério Público e vê um local insalubre para os promotores e servidores de lá. Você não chega no Judiciário
e não vê um local que seja inadequado tanto para o juiz quanto para os outros servidores fazerem o seu trabalho. E vejam só, todos eles, todo o trabalho desses dois órgãos, o Ministério Público e Poder Judiciário, só existe porque o trabalho deu início aqui na delegacia. Então, um trabalho que não começar bem feito na delegacia, com equipe motivada, com condições estruturais para poder fazer uma investigação decente, não vai chegar no Poder Judiciário passando pelo Ministério Público com a qualidade necessária para a gente condenar os criminosos. Então, o que a gente pede, na verdade, o que a gente exige é condições de trabalho para que a gente possa servir bem a população. Eu acho que isso é um direito de todo cidadão e que já passou da hora de Pernambuco fazer seu papel e dar estrutura condizente para que a gente possa realizar e exercer o nosso papel da forma que o povo de Pernambuco merece. A gente tem exemplos perto, Ceará com a mesma população, praticamente o mesmo PIB, a realidade das estruturas das delegacias lá é outra, é de primeiro mundo. Então não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão de compromisso político com a segurança pública do povo pernambucano e capacidade de gestão para poder fazer, e acredito que esse governo ele tem tudo para dar certo, e aí precisa ter a humildade também para poder ouvir as entidades de classe, porque no que for da nossa parte, nós temos um raio-x profundo da realidade da Polícia Civil, das necessidades dos policiais, que pode contribuir de forma muito contundente para a melhora e o aprimoramento da segurança pública e do serviço que é ofertado pela Polícia Civil à população. Muito bem. Guilherme, obrigado aí pelas informações, né? Mais uma vez, muito obrigado e nossos agradecimentos também pela disponibilidade do Rafael Cavalcante, presidente do Simpol. E a gente fica, por aqui, Tony e Juliana? O Simpol ainda vai percorrer aqui o sertão do Pajeú, hoje de manhã Serra Talhada, de tarde em Salgueiro e outras regiões aí receberão o Simpol na estrada. Guilherme Azevedo, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, com a imagem de Alexandre Silva, eu volto com vocês do estúdio. O Repórter do Povo volta a qualquer momento na Cultura FM.